Ok, já voltamos, nosso Vanderlei já está aqui, já está se preparando, já pegou o microfone azul, não, pega o laranja, não, pega o azul, vai de azul. Já está com o nosso microfone azul e a gente já vai conversar com ele. Eu falei na abertura do programa de hoje da importância do jornal O Diário de hoje, as informações que o jornal tem hoje, a edição de hoje. A gente está entrando agora, o Anderson já falou ali, agora a gente está terminando aí o podcast com os pré-candidatos e após o dia 6 serão os candidatos, vão estar aqui no programa do Carracena e também no podcast com o nosso Anderson. E é esse momento que a gente está entrando e eu falei também hoje na abertura da importância do diário nesse momento, que a gente está informando tudo que a população precisa saber sobre os candidatos para os próximos 4 anos. Você pode não gostar de política e de político, mas eles são políticos e quem vai dirigir o nosso município é um político. Então, se você se omitir, a culpa é sua. Vanderlei Pérez, bom dia. Cá estamos. O que está acontecendo hoje aí? Não, o que está acontecendo você que tem que falar, né? Depois de tudo que a gente viu aí no diário de hoje. Né? Caramba, muita coisa mas temos ainda algumas novidades que não estão no jornal de hoje, né? Por exemplo, daqui a 2 semanas nós vamos ter um julgamento daquela liminar que a Câmara, de uma ação que a Câmara pediu. A Câmara apresentou uma ação no Tribunal de Justiça para cassar a liminar que permitiu a concessão, o edital, a realização da venda da água de Teresópolis. Então isso agora está, aqueles problemas todos de aquelas 6, 8, 10 ações que havia lá no período do início da venda da água, começam agora a ter as decisões. Então nós temos uma reunião, não tem a data exatamente, mas parece que daqui a 2 ou 3 semanas que acontece essa... Mas você acha que o fato já consumado da venda da água pode voltar atrás? É lento, porque há uma questão, o mesmo problema que a SEDAI teve quando o juiz da comarca pediu que ela deu a ela 24 horas para deixar a cidade, e a SEDAI rapidamente conseguiu no Tribunal de Justiça, mesmo sem contrato há mais de 20 anos, ela conseguiu no Tribunal de Justiça uma liminar para continuar, que é o risco da descontinuidade do serviço. Então, hoje nós temos aí, e nesse argumento da descontinuidade do serviço, nós vamos ter muitas decisões na Justiça, mandando, provavelmente, a gente vai ter essas decisões na Justiça, porque os processos são muito robustos, mandando a empresa sair da cidade, mandando a Prefeitura fazer outra licitação, e ainda assim a empresa vai continuar por um período longo, caso essas ações deem esse desfecho, né, que é o que se espera, pela forma como ocorreu a venda da água. Mas então, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para o ano que vem, mas ao longo dos próximos anos, certamente, que vai se consumar isso. E enquanto houve a prestação do serviço, esse serviço vai ser pago nos moldes que estão sendo aí, né, com esse encarecimento da água, com a cobrança do esgoto, sem ter o tratamento do esgoto. Então, isso aí é só os passos que estão sendo dados, mas o desfecho realmente é um pouco demorado. Vanderlei, muito se comenta aí, essa semana, principalmente depois da edição do dia 17, a idade dos pré-candidatos a prefeito. Então, nós temos o Júlio Rocha, com 38 anos, Leonardo, 41, Beike, 48, Alex, 50 anos, Maurílio, 59 anos, Mário Tricano, 77 anos. E essa matéria, foi você que fez, página 5 do Jornal Diário. Você acha que a idade interfere em alguma coisa? Que algumas pessoas estão falando que idade interfere. A gente está vendo isso acontecer lá nos Estados Unidos, na eleição americana para a presidência da República. O Biden já tinha dado indícios 4 anos atrás de que ele estava meio lento de raciocínio já, né? E se ele está lento de raciocínio, ele está com uma dificuldade para decisões, né? E o americano, os Estados Unidos é um país muito forte, o que ele faz influencia no mundo. Então é preciso que tenha um presidente muito lúcido, né? Aliás, os Estados Unidos está no dilema maior, um dilema que nunca teve, né? Porque qualquer um dos dois que ganhar, o país está enrolado, né? O país está velho. Porque se o Biden ganhar,
que já está meio caduco, dá para perceber que ele já está trocando o nome das pessoas, isso é muito complicado. Isso aí já é indício de que tem alguma coisa errada na cabeça dele. Se ele ganhar, como é que ele vai decidir as questões graves do mundo, né? Que os Estados Unidos não decide a questão de política interna só, decide também a política externa. E se o tal do Trump ganhar, o risco é maior ainda, porque se um pode não levantar da cama para fazer nada o dia inteiro, o outro pode fazer coisas que ninguém imagina, né? Então, realmente, o americano tem esse problema. Agora, no Brasil, nós não temos, assim... Interessante que nós não temos um histórico em Teresópolis de pessoas idosas participando da disputa eleitoral. A prefeito, nós nunca tivemos um idoso disputando a prefeitura. Interessante isso, né? Porque a gente vê aquelas fotografias da eleição do Flávio Bortoluzzi em 62, do Valdir em 66. Sim. Você olha, o Valdir já é um senhor. Parece que tem 70, 60 anos, 70 anos. E nenhum deles tinha 60 anos ainda. Talvez a reboque daquela coisa de 50 a 80 anos atrás, onde uma pessoa com 50 parecia, para o tempo de hoje, ter 70, né? Então as pessoas já eram velhas com 50 anos, já eram idosas com 50 anos. E hoje você tem gente aí com 60, 65, 70 anos que não aparentam a idade. Nós aqui, rapaz, né? nós. Eu já estou nesse 65. Olha, né? Nós aqui, rapaz. Essa semana eu tive na posse da academia, sábado passado, está lá o Delmo com 80 anos. Presidente por mais um período de 2 anos, né? Na academia nós temos um professor da FESO, você deve saber quem é, Israel Sartini. Israel. 99. Israel Sartini. Eu liguei para ele umas 3 semanas no aniversário e conversando com aquela mesma lucidez que sempre teve. E olha que orgulho, né? Você poder conversar com um contemporâneo de Monteiro Lobato, que dividia mesa de bate-papo com os grandes autores, né, dos anos 40. Né? Então, o Sartini, com 99, cabeça 100%. Né? Entre os ex-prefeitos de Teresópolis, você olha aí o Celso é de 41. Celso Damasio, 41. Então, hoje ele tem 83 anos. Você bate um papo com o Celso, ele só está mais maduro das conversas que ele tinha 20, 30 anos atrás. Então, a cabeça dele está bem. Então, essa questão da idade não tem nada a ver. A questão de chamar alguém de velho já seria pejorativo, né? Essa coisa do etarismo é pejorativo e é até crime. Está previsto na lei que é crime você chamar alguém de velho com a intenção de desmerecer pela idade. Né? Então, isso seria crime. Você acha que o governador fez isso? Chamou pejorativamente? Ele deu uma de João Sem Braço ali, no final ele quis dizer que, pelo menos o Alex disse isso, o pré-candidato a quem ele estava servindo naquele evento, que não foi bem isso que ele disse, ele estava falando dentro de um contexto e que ele falava da velha política, mas a fala dele é muito clara, né? Teresópolis não quer que esse velho volte a ser prefeito da cidade, alguma coisa assim. Então, assim, isso aí, ele não está falando da velha política, né? E esse papo de velha política é muito mequetrefe, né? Essa coisa de a nova política, ela consegue ser pior do que a velha política se ela tem já essa coisa do desmerecimento, né? Haja vista a nossa história da nova política aqui. Haja vista, nós temos um novo político que aproveitou 70%, 80% do secretariado dos velhos políticos. Ou seja, quem faz a prefeitura andar são os secretários. O prefeito é o cara que concorda com as ações dos secretários, direciona, né? Mas quem faz mesmo, quem fala com a ponta, quem manipula os documentos, né? Quem faz a coisa acontecer são as secretarias fins, que são as secretarias aí, saúde, serviços públicos, cultura, educação, são secretarias que falam com a ponta, né? E as secretarias meio, que estão ali dando suporte às demais secretarias e falando diretamente com o prefeito, mas quem faz mesmo, quem administra são os gerentes dos diversos setores da prefeitura, que são esses secretários. Então, se você condena a velha política, mas aproveita da velha política os principais gerentes dos seus negócios, né? É uma coisa que não faz o menor sentido, né? Então, e esse papo mesmo de você vir para a política desmerecendo a velha política é um equívoco, né? É prova até de falta de caráter, porque você está no meio, né? Se você vai para a política, você vai para ser aquilo que os outros são. Você pode fazer diferente, você pode usar a sua ética, usar os seus princípios para fazer diferente, mas você vai fazer política. Se você não quer fazer política, não se meta na política. A política é para quem se preocupa com o alheio,
com os interesses dos outros, para quem se preocupa com os problemas dos outros, né? E é para isso que se está na política e, principalmente, a política é a arte da conversa, a arte da negociação, a arte de se obter o resultado a partir das compensações que a própria política permite e exige, né? Então, você, para conseguir alguma coisa, para conseguir o voto de alguém, você tem que dar alguma coisa. Não estou falando de corrupção, de dar dinheiro, de dar vantagem, nada disso. Mas você pode atender aquele vereador, você pode atender aquele empresário, fazendo a política e dentro da negociação. A política é a arte de negociar. E você vai negociar conforme a sua ética. Agora, você dizer, não negocio, então você não vai para a política, porque na política você tem que negociar, você tem que compor, você tem que admitir, você tem que abrir mão de certas coisas para você obter o resultado, porque a política é a arte de obter o resultado que você precisa obter. E aí você, dentro da sua ética, você vai fazer essa negociação, essa conversação sem corrupção, entendeu? Mas nunca abrindo mão de conversar. Conversar é muito necessário. Aliás, nós estamos precisando hoje, em Teresópolis, nós estamos aí com possivelmente 6 candidaturas que devem ser definidas até o dia 5 de agosto. Nós precisamos de alguém que se proponha a pacificar a política local. Que, ao mesmo tempo que nós temos em nível nacional, no mundo inteiro também está assim, aqueles políticos que está muito tudo polarizado, né, muito nos extremos, mas nós temos que voltar a ter respeito entre os poderes legislativo e executivo, respeito entre o legislativo e o executivo com a imprensa, com a sociedade organizada, tudo isso tem que voltar. E o judiciário também. O judiciário também. Está aí, nós temos hoje, na manchete do Diário, nós temos uma decisão. O prefeito diz que não cumpriu uma determinação do Tribunal de Justiça porque achou injusta, é isso? Não, você vai ver, eu vou botar essa matéria, aí você comenta. É absurdo demais isso. Para mim é surreal isso aí. Porque, em princípio, a ordem judicial se cumpre, né? Não se discute. Vanderlei vai comentar isso. A Maria Feliz botou aqui, verdade, política não é para qualquer um. O professor Leandro Coutinho chegou agora, está vendo a gente. A Riva botou aqui parabenizando você pelo novo livro. Muito obrigado a tantas pessoas aqui participando. Que bom, deixa eu ver o jornal de hoje, o Gilberto, por favor. A matéria essa matéria policial, essa matéria judiciária, que o Tribunal de Justiça e a Prefeitura, Jornal Diário de hoje, se jogar para a gente aí, isso, joga aqui. Defensoria Pública pede ao juiz que a Prefeitura comprove cumprimento da decisão judicial do Tribunal de Justiça. Pedido ao juízo foi feito no dia seguinte. Pedido do juízo foi feito no dia seguinte a afirmação do governo municipal que diz ter sido indevida a liminar concedida pelo TJRJ, que é o Tribunal de Justiça, por isso ela não havia sido cumprida. É o fim da picada, esse texto é teu, Vanderlei Pérez. Realmente é o fim da picada, né? Porque você olha ali, se você perceber esses 3 quadros, as 3 ilustrações, aquela ilustração de cima à esquerda é a decisão do Tribunal de Justiça mandando que a Prefeitura desse a gratuidade para os doentes crônicos. No segundo quadro, a Prefeitura dizendo que a decisão era indevida. Não se diz como é que é indevida. Então diga para o juiz, diga para o tribunal, mas cumpra a decisão e depois reclame dela, né? E abaixo, você tem esse box aí ao meio, é uma ilustração da cobrança da Defensoria Pública ao juízo, para que a Prefeitura prove que cumpriu. Porque se a Prefeitura não provar que cumpriu, ela está descumprindo uma decisão judicial há 9 meses. Né? Depois de deixar o Hemanuco fechado 3 anos e meio, descumpriu uma ordem judicial, nem com 15 dias, nem uma semana, nem um mês. Né? Tinha que ter tomado as providências. É uma providência complicada de tomar, porque você tem que criar dinâmica para oferecer essa gratuidade, mas qualquer secretário com habilidade, qualquer governo com habilidade, com a Câmara para fazer, às vezes, um remanejamento de recurso, daí a conversação da política, é necessário você ter esse bom relacionamento para conseguir essas coisas, era para ter sido feita. E agora,
nesse momento, né, por esse mais próximo agora, ainda, já nesse mês de julho, ela diz que não dá para cumprir, porque é indevida a decisão do juiz, do desembargador, e que vai achar um jeito de fazer um decreto, fazer uma arrumação, fazer uma legislação para isso. E o tribunal não manda fazer necessariamente a legislação. Dependia de fazer a legislação ou fazer as mudanças lá atrás, 9 meses atrás, porque é uma decisão que não se cumpre de imediato, tem que ter uma modulação, né? Tem coisa que o juiz manda, faça isso, pague a pensão ou então vai preso. Isso é coisa do cara ter que arrumar o dinheiro e pagar a pensão. No caso desse caso, é mais complicado um pouco, tem que fazer o levantamento de quem são esses pacientes crônicos, como é que vai ser feita essa passagem, como é que vai ser direcionado esse recurso, como é que a empresa vai receber esse recurso. Essa dinâmica, mas essa dinâmica tinha que ter sido providenciada no dia seguinte da decisão judicial. E não foi. Então, houve um descumprimento da decisão, sim. Já vem sendo descumprida essa decisão do tribunal há 9 meses. E agora, a prefeitura diz que é indevida. Isso aí não faz o menor sentido. O estagiário está fazendo besteira. Tá, você tem um governo que, por várias vezes no processo da água, usou a justiça a seu favor. Você tem um governo que, nesse momento, nesse caso específico aí, ele vai contra uma ordem judicial. Quer dizer, o governo Vinícius, ele viveu esse tempo todo, usando o judiciário, ou a seu favor ou contra. Algumas decisões, eu vi há pouco tempo uma decisão do juiz Olmo, que ele reclama disso, né? Ele aponta para isso, que essas questões administrativas devem ser resolvidas no campo da política. Sim. Porque alguns litígios que o prefeito estava provocando no judiciário, que poderiam ser resolvidos com uma conversa, mas vai na justiça, como se a justiça fosse o local para isso. E não ali é para resolver as coisas que não dá mesmo para resolver. Mas muitas questões podem ser resolvidas na conversa, não precisa de ter... Agora, você não pode abrir mão de conversar com a Câmara e querer que a justiça resolva. Isso sobrecarrega o judiciário. Eu não sei quantos processos estão em curso na comarca, mas eu lembro que tinha cerca de 40 mil há uns tempos atrás, o que é muito, ou seja, um processo demora 3 meses, 6 meses, às vezes para dar um passo, porque são muitos processos. E no momento que a prefeitura é o grande cliente do judiciário nas ações dela, que já são de dívida ativa, as ações que já de descumprimento, de obrigação de fazer, já tem muitas obrigações, muitas ações da prefeitura no judiciário, mas ela tem que buscar diminuir isso, fazer até uma força-tarefa para diminuir isso. Isso, inclusive, foi feito em 2009, foi criada uma força-tarefa na prefeitura para resolver ações que estavam aumentando muito, envolvendo a prefeitura, para que algumas coisas fossem já resolvidas logo na primeira audiência, ou recolher algumas ações para que não tivesse essa necessidade de usar o judiciário. Então, quando um governo busca muito a justiça para resolver coisas que ele deveria estar resolvendo dentro do âmbito da política, principalmente envolvendo Câmara, né, que é uma casa política e depende dessa relação, a prefeitura depende dessa boa relação com ela, é muito ruim. Então, aconteceu mais nesse período agora, a gente pode ver, é difícil fazer um levantamento, não, é possível fazer um levantamento dos mandatos ao longo dos anos, quem usou mais a justiça, quem usou mais os serviços da justiça para buscar um resultado, certamente que esse atual governo buscou muito mais. E tem conseguido coisas improváveis, né, de se conseguir na justiça. Né? A própria venda da água foi conseguida na justiça de uma forma que está sendo questionada no Tribunal de Justiça. Essa ação que tem agora, daqui a pouco, vai ser para discutir uma liminar que a Justiça dá para a realização da venda da água. Ou seja, faltou a conversa com a Câmara para achar a solução da venda da água, porque dependia de ouvir a Câmara. E a Câmara questionou a forma como foi feito o edital. Podia-se resolver essas alterações feitas no edital, conversando com a Câmara, sem depender da Justiça. Isso aí, quando você precisa de fato da Justiça para corrigir uma injustiça, você não tem a Justiça disponível porque ela está sobrecarregada pelo Executivo. A Maria Felício botou aqui, antigamente nem qualquer pessoa não podia votar, nem qualquer pessoa podia votar, quanto menos ser político. O Brasil tornou-se um antro de globalistas que só roubam a nação. O professor Leandro Coutinho, ex-presidente da República, dizia que ia fazer a tal nova política. Quando chegou lá,
quando chegou lá, fez a velha política, como todos os anteriores fizeram. Até porque ele próprio... O velho já nasce novo. Ele o próprio novo já nasce velho, né? Ele próprio é oriundo da política velha. Você tá... acumular 28 anos de mandato de deputado e dizer que a velha política é culpada de tudo, você participou daquilo ali, não tem nada. São as palavras, né, as falácias dos políticos que o povo cai bem nelas, né? Olha só, gente, prestem atenção. Está encerrando agora do dia 20 de agosto, de sábado agora, até de amanhã, né? Até o dia 6 é o período que vão acontecer as convenções. Daí sairão provavelmente 6 candidatos a prefeito em Teresópolis, que são pré-candidatos ainda. Aí vão sair os candidatos a vereador e os candidatos a prefeito. O Anderson vai continuar fazendo podcast, agora sim, com os candidatos a prefeito. E aqui no nosso programa também nós vamos fazer um sorteio ao vivo, do primeiro ao sexto, né? De quem virá primeiro e quem vai ser os outros que virão na sequência. Nós vamos fazer esse sorteio ao vivo aqui no programa na próxima semana. Então fiquem ligados, nós também vamos conversar com os candidatos a prefeito. Eu vou para o comercial. Quer falar? Essa questão dos pré-candidatos, na verdade, embora todos esses pré-candidatos esses pretendentes à Câmara e à Prefeitura digam que são pré-candidatos, eles são pretendentes a pré-candidatos. Eles são pretendentes a uma candidatura, porque eles só serão pré-candidatos a partir da convenção. É uma leitura. Então, é um equívoco e você não consegue entender realmente o que é um pré-candidato. O pré-candidato é aquele que ofereceu o seu nome, está afiliado, ofereceu o seu nome para uma vaga e vai disputar. Então, a partir dele, ele é pré-candidato. Hoje, ele não é nada, ele não é pré-candidato, ele é pretendente a uma candidatura. Ele está aguardando que seja escolhido como candidato. Ele é pretendente a uma pré-candidatura do partido. Então, e a justiça, como a justiça eleitoral é móvel, né? Você tem o Código Penal, ele é aquele código pronto, né? Que vai vigorar por muitos anos. Alguns países mais organizados eles vigoram 100 anos, né? Sem mexer. Aqui se mexe muito, mas como a justiça eleitoral ela mexe todo ano na regra da eleição, e criou essa figura agora do pré-candidato em dois estágios. Enquanto ele é pré-candidato, pretendente a uma candidatura, a uma pré-candidatura, e depois, quando ele é pré-candidato. Então, a partir da convenção, inclusive, nós temos 2 convenções no sábado, a convenção do União e do PP, essa gente está vivendo o período mais difícil da campanha a partir do nome escolhido em convenção. Porque aí ela já age como, de fato, pré-candidato. Hoje, tudo que o pretendente a uma pré-candidatura fala, e nada é a mesma coisa, não vai fazer diferença. Desde que não peça voto, ele está falando ali coisas que não vai complicar ele na justiça com a sua candidatura, quando ele firmar É uma ela. boa leitura. Então é complicado. Ele não é nada. É bom os partidos orientarem bem os seus futuros pré-candidatos, né? Porque durante esse período de pretendentes à candidatura, a pré-candidatura, tudo rolou com certa calmaria. Nós tivemos poucos problemas na justiça, mas a gente pode ter uma chuva de problemas para esses candidatos na justiça, se esses pré-candidatos não entenderem a condição de pré-candidato que vai ocorrer a partir do nome escolhido em convenção. Por exemplo, o Tricano foi convidado para participar desse programa do podcast do Anderson. Ele não aceitou participar. A partir do momento que ele foi escolhido em convenção, aí, de fato, ele vai ser pré-candidato e ele não poderia mais participar, pela interpretação da legislação, de um podcast. E a condição de pré-candidato, ele continua sendo um pré-candidato. O que torna ele um pretendente a uma pré-candidatura, que os candidatos vivem até o dia 20, diferente da pré-candidatura de fato, a partir da convenção, que algumas vai ser dia 20, 28, elas ocorrem todas até o dia 5 de agosto. Então, é preciso que os partidos orientem os seus pretendentes à candidatura a partir do momento que eles forem, de fato, pré-candidatos. Perfeito. Olha aqui, vamos para o comercial, rapidinho a gente volta. Tem mais o Jornal Diário de hoje e a gente continua falando desse momento que a gente está entrando em eleições, que aqui na TV Diário, aqui no Diário, você vai saber tudo sobre eleições desse ano. Voltamos já.